Mateus 15, o Senhor Jesus nos fala da tradição dos anciãos. A tradição na igreja, nós temos que tomar cuidado com ela, né? Porque muitas vezes a tradição, ela vem colocar sobre as pessoas um jugo que Deus não quer. Nós não podemos transformar nada em rituais e cerimônias puramente com um aspecto religioso, né? Nós temos que nos colocar na dispensação do Senhor e que Ele venha, através de nós, plenamente agir em nossas vidas, através das nossas vidas, de tal maneira que nós sirvamos sempre de bênção para o outro, não é? Que através de nós sejamos instrumentos para a edificação do outro, ok? Nunca para colocarmos mais peso, mais carga, ok? Do que aquela que é inerente a esta vida, amém? Então, Jesus começa dizendo, a palavra de Deus começa dizendo: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus, doutores da lei, advogados, né? Conheciam a lei, conheciam a tradição, ok? Os fariseus eram um partido dentro do Sinédrio, muito influente, e eles acreditavam na lei, nos profetas, na ressurreição, né? Eles acreditavam na existência de anjos. Eles estavam indo por um bom caminho, ok? Mas devido ao acúmulo de tradição, de regras que foram impostas, que não estavam na Torá, não estavam nos profetas, simplesmente com o passar do tempo, né, foram incorporadas à palavra de Deus regras, ritos, cerimônias, que não traziam edificação, simplesmente escravizava a pessoa. Porque se a pessoa não fizesse aquilo que ela estava acostumada a fazer, né, vinha a dúvida: eita, eu estou correndo risco. Não é bem assim, ok? Jesus, Ele nos libertou dessas crenças, dessas crendices, dessas superstições. Ele nos libertou do domínio do pecado. Quem nos oprime, quem nos aflige é o pecado. Porque muitas vezes a ação maligna e demoníaca usa outras pessoas, outros seres humanos como nós, ok? Ou por má fé, ou por ingenuidade também, ok? Querem impor ao outro aquilo que nem eles mesmos aguentam, ok? Jesus nos libertou dessa estrutura pecaminosa que governa o mundo. Então esses fariseus e esses escribas, eles vieram de Jerusalém para espiar Jesus, né? Para ver se eles encontravam em Jesus algum motivo para condená-lo até a morte. Jesus estava incomodando tanto a liderança judaica que eles passaram a desejar que Jesus morresse, para eles ficarem livres, né? Porque Jesus vinha abrindo o entendimento, abrindo os olhos dos cegos espirituais, porque a cegueira é espiritual. E Jesus veio abrindo os olhos dos cegos. Jesus veio trazendo quem verdadeiramente Deus é e o que verdadeiramente Deus requer de nós. Deus nos quer livres. Agora, a liberdade que nós temos é uma liberdade responsável. É uma liberdade mediada pelo amor de Deus, ok? Então esses escribas, esses fariseus, eles vinham mal intencionados. Então eles ficavam observando, vinham com perguntas, ficavam observando como os discípulos de Jesus agiam, para poder condenar, recriminar Jesus e desqualificá-lo. A intenção era desqualificá-lo. Era dizer: esse aí não é o Messias, esse aí não é nem profeta. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles acrescentaram a Torá,
os escritos, eles acrescentaram muitas tradições, ok? Tradições mesmas que eles nem conseguiam cumprir, simplesmente para oprimir, simplesmente para ter o outro em rédea curta, para poder ter domínio sobre a vida do outro, para poder explorar o outro, né? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Gente, nós temos hábitos higiênicos, né? Nós temos uma higiene pessoal, né? E também temos um cuidado com o próximo. Estamos vendo isso agora. Comportamento corriqueiro de uma pessoa, ok? Deveria ser, quando fosse se alimentar, quando fosse a algum lugar, depois que pegasse algum lugar, lavasse as mãos, não levasse a mão na boca, aos olhos, né? Que é justamente o que nós estamos à força aprendendo agora, que deveriam ser um comportamento corriqueiro, cotidiano, antes de se alimentar, lavar as mãos. Jesus não está condenando isso, não. Jesus está condenando o fato de tornar isso obrigatório, um rito, uma cerimônia de purificação, assim os judeus entendiam, ok? Sabe por quê? Eles tinham um temor de chegarem em suas casas trazendo algum resquício de poeira dos pagãos. Olha a mentalidade deles, né? Okay? É claro, nós chegamos em casa, lavamos a mão, né? Tem um vírus aí à solta, né? Mas eles, por acreditarem que se eles trouxessem alguma coisa ruim dos pagãos, eles iam sofrer. E Deus não ia se agradar deles. Então, na consciência dele, eles deveriam passar por um processo de purificação tal que isso os tornasse agradável a Deus. E Jesus vai mostrar aqui que não são atos exteriores simplesmente que demonstram isso, mas principalmente os atos interiores, aquilo que nasce no coração. Jesus vai dizer isso daqui a pouco. Jesus ele vai nos ensinar muita coisa nessa noite. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então eram dois pesos e duas medidas, né? Dois pesos e duas medidas. Aquilo que agradava a eles, que era motivo de lucro, né? Aquilo que era para o bem-estar deles, mesmo que isso representasse o mal-estar do outro, eles abraçavam, né? Eles tinham todo o cuidado, né? Aí Jesus diz, pergunta, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Eles não estavam lidando com qualquer pessoa, não. Eles estavam lidando com aquele que conhecia profundamente a vontade de Deus para o ser humano. Era o próprio Deus encarnado. Eles não entendiam assim, mas Jesus, através do que ensinava, das suas atitudes, ele demonstrava àqueles quem ele era verdadeiramente era. Eles estavam cegos pela inveja, cegos pela ganância, eles estavam cegos. Nós devemos tomar o máximo de cuidado. Muitas vezes nós julgamos o outro porque nós temos inveja. Nós julgamos o outro porque nós queríamos que aquilo fosse para nós, que aquilo fosse nosso, entende? Então, nós temos que ter discernimento quando formos julgar, para não incorrermos em injustiça, ok? Porque Deus ordenou, disse o Senhor, dizendo, honra teu pai e a tua mãe. Isso é um mandamento, e é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo nos traz isso na revelação. É o primeiro mandamento, honrar o pai e a mãe. Porque o pai, nossa mãe são autoridades em nossas vidas, até que nós cresçamos, né? Eles nos ensinam a como nós devemos viver esta vida, né? E eles buscam nos ensinar da melhor forma que eles puderem. Eles sempre se esforçam para isso, ok? E a Bíblia nos traz isso, para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, principalmente na velhice.
quando eles se tornam tão dependentes de nós. Não é verdade? Principalmente na velhice. Honrar, não defamar, não causar tristeza, não amaldiçoar os pais, né? Por quê? Porque Deus nos confiou a nossa infância, a nossa criação a eles. A responsabilidade deles sobre a nossa vida é muito grande. Eles vão prestar, nós somos pais, nós somos filhos também, vamos prestar contas a Deus, né, de como nós atuamos em relação a todas essas pessoas. E aqui também está um princípio de Deus de que nós devemos, sim, nós devemos submissão às autoridades. Porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Amém? Nós já vimos isso, né? Então Jesus, ele cita um mandamento dentre aqueles 10. Honra teu pai e tua mãe, né? Deixa eu dar uma olhadinha em Deuteronômio 20, né? Vamos ver, tem um trecho a mais disso, né? Deixa eu ver, Deuteronômio, ou é Êxodo? É Êxodo, né? Vamos procurar. Para a gente ter isso aqui, ok? Êxodo 20. Ele é o primeiro mandamento, né? Não, deixa eu ver. Ele é um dos mandamentos, ó, versículo 12. Aí a gente. Ele é o 6º mandamento, é isso? Ele é o primeiro que tem a promessa. É o 6º mandamento, né? Não, 6º não, 5º. Ele é um mandamento. Aí você vai contar aqui, né? Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então foi um mandamento que Deus deu a Moisés para falar ao povo. Esse mandamento vale mais do que qualquer tradição. Então o que o Senhor Jesus estava dizendo, olha, preste atenção no que é mais importante. Preste atenção no que verdadeiramente edifica. Preste atenção no que verdadeiramente agrada a Deus. Jesus não estava condenando os hábitos de higiene, não, ok? Mas ele estava vendo que aqueles hábitos de higiene que passaram a ser de purificação, eles estavam levando os homens ao legalismo. O que Jesus está condenando aqui é o legalismo. Ok? Então volta lá para Mateus 15. Então Êxodo 22, não é isso? Então, Jesus no versículo 4 diz: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta, corbã, é oferta, corbã. A palavra transliterada no hebraico é essa, corbã. É oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Sabe qual era a jogada aqui? A jogada era a seguinte: eles estavam dizendo que aquilo que eles poderiam usar para ajudar os seus pais, eles estavam ofertando ao Senhor. Então todo mês a pessoa ia com aquela oferta que seria dada aos pais e entrega nas mãos do sacerdote. Mas aí eles fazem um trato com o sacerdote: olha, quando meus pais morrerem, eu venho aqui, guarda aí, viu? Como se fosse um cofre. Quando meus pais morrerem, vocês vão me dar tanto disso aí, de volta. Entendeu? Que coisa perversa, coisa maligna, que influência demoníaca. Então o que Jesus estava condenando é justamente isso. Eles esqueceram do mandamento dado por Deus no decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos.
Olha a responsabilidade. Eles passaram por cima disso para poder trazer benefício a si mesmos. Por causa da ganância, por causa da usura, por causa da avareza. Imaginemos essa situação. Então, vou repetir, versículo 5. Mas vós dizeis, Jesus dizendo a eles, que eles dizem: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Olha, aparentemente, um ato muito piedoso. Olha, o que eu poderia dar aos meus pais, muitos estavam precisando, eu dou ao Senhor. Parece um ato piedoso, mas o que está por trás desse ato é que é vergonhoso. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe. Isaías 29, né? Vemos lá Isaías 29? Eu acho que é, se eu não me engano. Isaías 29. Isaías 29, 13, né? Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Tradição que era passada por oralidade, pela voz, né? Falava-se, repetia-se, ok? E os escribas, além de ser passado oralmente, quando os escribas viam que era algo que poderia ser bom para eles, eles escreviam. Existe um livro chamado Talmud. Esse livro ele vem de um outro chamado Mishnah, onde está descrita toda a tradição dos judeus. E o Talmud, ele acrescenta comentários a várias dessas tradições, ok? E para muitos judeus, o Talmud, ele tem força de lei. Ou seja, ele tem a mesma força que as escrituras sagradas. Ok? Então, era essa a tradição que Jesus se referia. A mesma tradição que nós vemos na Igreja Católica Apostólica Romana, no catolicismo romano. A tradição do catolicismo romano chega a ter mais força do que a Bíblia. A palavra do Papa é como se fosse mais importante, porque eles acreditam que a revelação ainda continua, né? Mas nós entendemos que não, que a revelação se encerrou nesses 66 livros, ok? 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. No segundo século da era cristã se fechou toda a revelação de Deus, ok? Para o católico não, é por isso que nós não podemos argumentar com o católico usando a Bíblia, porque para eles a Bíblia é um detalhe, e para nós não, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, né? Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que quando eu vou conversar com alguém, né, que eu vejo que a pessoa tem uma certa preocupação religiosa, eu pergunto a ela: você acredita na palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela diz: não acredito, nem prolongo a conversa, porque é jogarmos conversa fora, porque não vai crer. A gente fala para aqueles que dizem que são cristãos evangélicos, protestantes, eles não creem.
Imagine. Né? Então Jesus estava condenando a tradição. Olha, não é que Jesus condenava toda a tradição, ok? A tradição que poderia se tirar da palavra, do que não contrariaria a palavra de Deus, não tem problema não. Agora, não podemos usar a tradição para criar doutrina sobre ela. Para dizer, olha, se você não satisfizer essas condições, você é um pecador, você é um herege, você é um blasfemo, etc. Okay? Não podemos fazer isso. Por exemplo, o Adventismo do sétimo dia considera o sábado como um dia de descanso, né? Conforme a velha aliança. Né? Se eles guardassem o sábado e não considerassem quem não guardasse pecador, não teria problema. Nós podemos guardar, eu mesmo guardo todos os dias do Senhor, porque todos os dias eu tomo cuidado de obedecer a sua palavra, a sua vontade. Agora tem um dia que a gente escolhe, né? Diferente, pois para nós é o domingo. Domingo para nós é o dia do Senhor. Algumas pessoas têm certas restrições quanto ao domingo, né? Por causa do paganismo. Diz que o domingo é o dia do Deus Sol, aquela coisa toda. Não, para nós não. Para nós é o dia do Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não condenamos, nós não dizemos que aqueles que não guardam o domingo estão em pecado. Certo? Então, nós não podemos nunca usar a tradição para que ela tenha força de lei dentro da igreja. Quem tem força de lei, de regra e prática na igreja é a Bíblia. Amém. A Bíblia é a autoridade máxima na igreja evangélica. Amém. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então Jesus, citando Isaías, novamente repito o versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são simplesmente preceitos dos homens. Gente, regulamento de homem não sustenta ninguém. Quer ver? Vamos para Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Depois a gente volta para Mateus, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Em Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 20. Colossenses 2, a partir do versículo 20. O apóstolo dos gentios, nosso querido apóstolo Paulo. Que para muitos contestaram e até hoje contestam o apostolado de Paulo, né? Mas nós cremos que ele viu a Cristo, ele foi comissionado, enviado por Deus, ok? Para fazer essa obra maravilhosa que ele fez. Okay? Ele fez sob a tutela, sob a anuência do nosso Senhor. Nosso Senhor capacitou para isso, como todos nós. Nenhum de nós pode fazer nada por Senhor de si mesmo. Nós temos que receber antes. Ele nos capacita, Ele abre o nosso entendimento, Ele abre nossos olhos, Ele tira de nós a cegueira, para que nós possamos enxergar de forma límpida. Okay? Começa assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, os rudimentos do mundo é a lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus ele veio cumprir a lei, cumpriu, e nós, por tabela, cumprimos porque nós cremos nele. E a partir de então, nós nos esforçamos para fazer a sua vontade. Fazer a vontade dele significa cumprir com toda a lei. Ele nos capacita para isso, okay? Porque nós cremos nele.
Porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, seguindo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então não tem poder para deter o domínio do pecado sobre o homem. Para deter o domínio do pecado sobre nós, temos que dar lugar ao Espírito, temos que andar em Espírito. Andando em Espírito, nós não cometemos as concupiscências da carne. Ok? Volta agora, Mateus 15. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Jesus é lindo. Então, continuando. Versículo 10. E chamando a multidão a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Então ele está dizendo para a gente: nós devemos ouvir e entender, mas entender conforme a sua revelação, segundo a inspiração do seu Espírito que habita em nós, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o mesmo Espírito de Jesus, que nos dá entendimento, que nos dá o conhecimento, que nos faz entender a sua vontade. Ok? É claro que nós nos submetemos às regras. Por exemplo, aqui no Brasil, nós nos submetemos às regras da Constituição, né? Dos códigos, dos vários códigos, né? Civis, né? Penal, etc. Ok? Nós nos submetemos. Existem igrejas que têm regulamentos. Esses regulamentos, em geral, são baseados na palavra de Deus. Nós devemos submeter. Ok? E nós devemos, nós mesmos, através do discernimento que o Senhor nos dá, de entender se nós podemos ou não ter certas atitudes ou certos compromissos. Ok? Para uns, o Senhor diz: não faça. Mas aquela mesma coisa, o outro pode fazer. Porque o que Deus ele quer evitar é que nós sejamos dominados por aquilo. Ok? Quando ele observa que nós estamos sendo dominados por algo, ele nos proíbe. Ele toca em nosso coração, ele nos diz, ele nos mostra, de várias formas, que nós não devemos seguir por aquele caminho, que nós não devemos fazer aquilo, tá certo? Então devemos ter esse discernimento. Mas o que serve para nós, o que é da nossa experiência, pode não servir para outro. Nós não podemos, através das nossas experiências, criar doutrina sobre elas. Ok? Cada um de nós tem as suas experiências. Mas muitas vezes essas experiências não cabem para o outro. Nós temos que entender aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, pessoalmente, particularmente, ok? E continuando. Jesus diz: ouvir e entender. Vamos lá? O que contamina o homem não é o que entra na boca. Jesus, imaginemos que nós estamos vendo Jesus falar essas palavras naquele momento para um público eminentemente judeu, predominantemente judeu. Tá certo? Jesus está dizendo: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Aí o judeu pensa: eu posso comer carne de porco? Porque é proibido aos judeus comer carne de porco, camarão, crustáceos, etc. Muitas coisas, né? Eram proibidos aos judeus. Alimentos. Ok? Então, o que Jesus está trazendo aqui para nós é que todo alimento nós podemos consumir. Nós podemos comer. Eu não como carne de porco, já falei, porque eu não gosto. Mas não é nenhum preceito religioso, nenhuma crendice ou superstição, entende? Eu acho até uma carne saborosa, mas
Quando lembra do porco. Não é isso não. Não é isso não. É uma coisa que eu não gosto. É um paladar que não. Meu pai, ele come muita carne de porco. Meu pai gosta, cara. Meu pai gosta de peixe também. Eu gosto de peixe. Por exemplo, o judeu só pode comer peixes com escamas. Ele não pode comer peixe com pele. De pele. Ele não pode comer. Entendeu? Eles têm questões alimentares. Que muitas denominações ditas cristãs tomam para si. Por exemplo, o Adventismo do sétimo dia, né? Eles têm uma restrição alimentar muito parecida com a dos judeus. Mas Jesus está dizendo para nós aqui que todo alimento é bendito. E nós podemos alimentar de qualquer alimento que nós desejarmos. Né? Agora, sempre com cautela, com cuidado, nos prevenindo. Né? Olhando a quantidade. Ok? Mas Jesus está dizendo aqui, ó, o que contamina o homem não é o que entra na boca, não. Mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, o que nós exteriorizamos, né? O que nós temos de peçonha dentro de nós, o que verdadeiramente nós somos. Quando nós falamos, nós demonstramos. É por isso que nós devemos ouvir mais e falar menos. Quando com essa pessoa direita, nós aqui que já somos, né? Já temos essa amizade, já temos essa confiança, né? A gente conversa uns com os outros. Mas quando a pessoa está chegando, a gente deve ouvi-la mais do que falar. Para entender o que motiva ela. Mesmo que por um momento ela seja hipócrita, mentirosa, ardilosa, cheia de engano, de malícia, né? Vai chegar um momento que ela vai se entregar. Vai chegar um momento que ela vai verdadeiramente demonstrar quem ela é. Então, ouçamos mais, né? Do que falemos. Okay? Para que nós entendamos o que aquela pessoa guarda dentro de si. É isso que Jesus está dizendo. Isso aqui, Jesus estava contando como uma parábola. Está certo? Ele está comparando a alimentação com o que verdadeiramente a pessoa demonstra que é. Através, não somente das suas ações. Lembremos que nosso Deus, Ele vasculha. Ele é o único que consegue saber o que nós pensamos e o que nós sentimos. Né? Ele é o único que sonda mente e coração. E Deus leva em consideração as nossas intenções. As nossas intenções para Ele têm peso do ato propriamente dito. Está certo? Então nós devemos tomar cuidado. Não é o que nós pensamos, ok? Principalmente quando nós estamos sozinhos conosco. Quando a pessoa está sozinha, né, a imaginação vai longe, né? Vamos tomar cuidado. Tudo que for de boa fama, tudo que for proveitoso, tudo que for bom, isso pensai. Pessoas que não estão sozinhas começam a pensar em moralidade, né? Maquinam mal contra alguém, ou duvida de alguém, fica pensando, né, que se aquela pessoa está tramando contra ela. Tem pessoas que ficam atemorizadas, achando que as pessoas sempre estão em complô contra ela. Bem, aí versículo 12, então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Aí Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Gente, foi o que o Senhor Jesus disse, e nós já conhecemos em João, por exemplo. Né? Todos aqueles que Deus determinou que pertenceriam a Cristo como nós, vêm a Ele, e de jeito nenhum Ele lança fora. Mas esses aqui, então esse é o que ele está dizendo. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ou seja, aqueles que o Senhor não der a Ele, será arrancada. Então deixa de se escandalizar. Eu não estou fazendo nada de errado. É claro que nós desejamos, por amor, não escandalizar ninguém. Mas se nós estamos escandalizando porque estamos fazendo a vontade de Deus, aleluia! Aleluia!
condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Jesus veio abrir os nossos olhos espirituais para entendermos a vontade de Deus, para compreendermos a revelação de Deus. Quando é que ele fez isso? Quando ele falou aos nossos corações, quando ele fez o chamado e nós aceitamos, quando nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós passamos a discernir de forma clara, passamos a olhar esse mundo com os próprios olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos grande responsabilidade por isso. E Pedro, tomando a palavra, disse, então Pedro pediu para ele explicar a parábola que ele contou. Qual foi a parábola que ele contou? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Isso está muito claro em Marcos. Muito claro em Marcos. Ok? Aqui, antes de Pedro pedir a explicação, teve aí um fato antes, né? Que é esse aqui, de os discípulos dizerem que os fariseus estavam escandalizados com o que ele disse, ok? Aí Pedro, tomando a palavra, diz: explica-nos essa parábola, a parábola é essa que eu acabei de ler. Jesus, porém, diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O alimento serve para isso, né? Nós pegamos os nutrientes do alimento, esses nutrientes nos trazem saúde e bem-estar, nosso organismo funciona direito através daqueles nutrientes, né? O que não serve, nós lançamos para fora, ok? Não é isso? É isso que Jesus está dizendo. Mas o que sai da boca procede do que verdadeiramente a pessoa é. Do coração, é isso que contamina o homem. Gente, nosso coração, não se enganem não, é ruim, é mau. Nós ainda temos essa maldade em nós, porque estamos nesse tabernáculo, contaminado pelo pecado. Agora, por que nós não fazemos mais? Porque nós estamos passando por essa transformação, porque nós demos lugar ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos revela, o Espírito de Deus nos ensina qual é a forma correta de agir, de pensar, e nós adotamos essa postura. Nós nos submetemos a Ele, ok? Mas o mal ainda está em nós. Se nós pararmos de ouvir o Espírito de Deus, nós vamos cometer coisas piores do que nós fazíamos antes. Por quê? Porque o mal ainda está em nós. Nós ainda estamos em pecado. Nós não praticamos o pecado. Nós não vivemos praticando o pecado. Nós pecamos por acidente. Mas o pecado não está em nós, porque está ainda nesse corpo. É por isso que Deus preparou um novo corpo para nós. Corpo glorioso, não mais sujeito ao domínio do pecado. É tanto que esse corpo vai morrer. Ele vai se desintegrar, ele vai se deteriorar. É claro que nós ressuscitaremos, mas quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo glorioso. Aleluia. O mesmo corpo que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, não é? Vai ser o nosso caso. Vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Para isso, nós precisamos ter um novo corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Que são palavras indignas à santidade de Deus, são blasfêmias. São ofensas à santidade de Deus, são blasfêmias. Okay? São essas coisas que contaminam o homem. Mas comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos lá para Marcos, para a gente fechar? Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 7, fala sobre esse mesmo tema, tá? Jesus falando sobre a tradição dos anciãos. Mas só que aqui em Marcos, olha bem, Marcos 7. Vamos ler a partir de 18. É mais ou menos isso aí, mas Marcos ele acrescenta outras coisas, tá? Por exemplo, ele não tem aquela conversa
que os discípulos chegaram a Jesus e disseram que os judeus estavam escandalizados, os fariseus estavam escandalizados, ok? Ele termina a parábola, aqui, versículo 16, aí no versículo 17 os discípulos pedem para Jesus falasse uma parábola, tá vendo? Não tem aquela questão. Aí Jesus diz: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Do ponto de vista espiritual, tá certo? Moral e espiritual, tá? Essa é a nossa imagem de Deus. Deus é espírito, certo? Deus não tem corpo como nós. Como é que nós temos a imagem de Deus, como diz lá em Gênesis? A imagem moral e espiritual, ok? O bom procedimento. Tá? Então, o que o homem faz de bom é reflexo da imagem dele como a imagem de Deus, ok? E faz de ruim, não fica de bom. Nenhuma pessoa pode fazer coisa boa sem ser comissionada por Deus. Nenhuma. Porque o ser humano, naturalmente, ele é mau. O pecado o torna mal. Tem muitas teorias aí, ok? Mas a Bíblia nos diz isso. Okay? Se nós formos agir por conta própria, muito pouca coisa de boa nós vamos fazer. Vamos fazer mais maldades do que bondades. Continuando. Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Está vendo? É isso que eu queria que vocês observassem. Em Marcos diz claramente que ficam puras todas as comidas. Todo alimento é, quando a gente recebe com ações de graças, ele é abençoado. Amém. É por isso que os alimentos sacrificados aos ídolos pouco importa para nós. Nós podemos comer. Agora, nós não comemos abertamente, não é? Muitas vezes, por exemplo, a gente não chega num lugar que a gente, por exemplo, no tabuleiro de uma baiana de acarajé. Okay? Nós sabemos que a maioria delas oferecem seus alimentos às entidades, ok? Nós podemos comer aquilo que vai fazer mal com a gente. Agora, por amor a um irmão mais fraco, ou uma pessoa que possa se escandalizar conosco, por saber que nós somos cristãos, estamos comendo naquele lugar, comida daquela pessoa, aí nós abrimos mão dessa liberdade, por amor aos mais fracos da fé, para que eles não fiquem achando, ou fiquem debilitados na fé por nossa conta, entendeu? Porque nós não comemos. Não é porque eles fazem mal, não. Uma vez, tinha uma moça lá em Recife, que ela vendia tapioquinha na porta daquela delicatessen, né? E eu ia na delicatessen, eu comprava na mão dela. Mas chegou um dia que Deus falou, não, o Espírito de Deus falou a mim, não coma. E eu não comi. Não sei por que ele falou, né? Não tem. A gente obedece. Isso não vai. Se o Espírito de Deus está me mandando não comer, eu não vou comer. Porque ele me mandou. Eu senti isso. Eu percebi isso. Eu não vou comer. Poxa, vou desconsiderar algo que eu estou sentindo, que Deus não quer que eu faça, por causa de comida, por causa de satisfazer a vontade da carne. Abra mão. E nós devemos ser assim. Alguém, por exemplo, não tem problema nenhum, não. Mas no meu coração eu senti. Uma experiência que eu tive, uma experiência minha. Eu não ia abrir mão disso. Eu não ia contrariar o Espírito de Deus por causa daquela comida. Ou por qualquer outra coisa. Mas tem gente que abre mão e contraria o Espírito de Deus por qualquer bobagem. Devemos manter firmes. Bem? Então todo alimento é puro, recebido com ações de graça, ok? Agora vamos avaliar o alimento, certo? Vamos sair comendo qualquer coisa, né? Vamos comer coisas boas que nos fazem bem, em uma quantidade adequada. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela revelação da tua palavra. Deus Santo, observamos que a tradição, ela não pode se interpor entre nós e o Senhor.
Nós devemos, Deus Santo, Pai querido, observar a tradição e ver se vale a pena, se isso não contraria as pessoas que estão ao nosso redor, se isso não desmerece a pessoa que está trazendo aquela tradição. Mas nós devemos entender que a tua palavra é nossa regra de fé e prática. Qualquer tradição que queira causar uma interrupção nessa liberdade que nós temos entendendo a tua palavra, nós devemos considerar. Não devemos considerar em hipótese nenhuma. Ó, Senhor, continua a abrir o nosso entendimento, dá discernimento, Senhor.